No encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós aprendemos algumas coisas. Uma das grandes dificuldades de alguém que está chegando no relacionamento com Jesus agora, e às vezes até de cristão, pessoas que já estão indo na igreja a um certo ponto, é sobre a individualidade do relacionamento com Deus. Às vezes a gente tem sim muito conteúdo cristão por aí, a gente tem as igrejas que são ótimas, são projetos de Deus, a gente tem um canal como o Ministério Carmel, que a gente está sempre falando das coisas de Deus, tem as músicas, os louvores, as adorações, os livros, ou seja, a gente tem muito material também no meio da cultura, que tudo isso vai levar a gente a ter um relacionamento com Deus. Porém, há algumas pessoas que às vezes baseiam o relacionamento dela com Deus através dessas coisas, ou seja, eu só consigo me relacionar com Deus quando eu vou à igreja, ou eu só consigo conhecer Jesus e ter uma intimidade com Jesus através de louvores. Isso é válido também, só que eu quero trazer você a pensar num relacionamento íntimo e mais pessoal com Deus, ou seja, através dessa série que nós estamos fazendo sobre salvação, nós estamos apresentando um Jesus que ele quer ter um relacionamento com você, nós estamos aprendendo um Jesus que ele pode ter um relacionamento íntimo com você. No encontro de Jesus com a samaritana, que fica ali no capítulo 4 de João, a gente aprende algumas coisas. Uma das primeiras coisas que a gente entende é que o povo de Samaria e o povo judeu, eles brigavam ali entre si. Eles tinham uma rincha ali sobre adoração, sobre alguns costumes, que é basicamente como se fosse o Brasil e a Argentina aí no futebol. E hoje a gente vê que tem muitas igrejas que às vezes uma não se dá bem com a outra, às vezes talvez você que está olhando de fora olha para dentro do cristianismo, para dentro das nossas igrejas e fala: esse povo aí não se entende, igreja A não conversa com a igreja B, igreja C não conversa com a igreja D, sabe? Eu sei que isso realmente acontece, mas eu quero falar sobre o que Jesus falou para aquela mulher. Ele falou assim: olha, haverá tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e agora de fato é esse tempo, porque ele estava ali com aquela mulher. Então, hoje, nesse meio de tantas denominações e tantas igrejas que a gente precisa entender que o que nos une é muito mais forte do que as nossas diferenças. Se você tem uma forma de adorar que é diferente do seu irmão, isso não tem que ser um motivo para se desfazer dessa amizade, isso não tem que ser um motivo para você se desfazer da adoração. E se você está chegando a Cristo agora e está vendo essas coisas, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é que você pode ter um relacionamento do seu jeito com Deus. Você pode adorar a Deus de uma forma especial, de uma forma muito mais sincera no seu coração. O Senhor também falou para aquela mulher que se ela buscasse nele, se ela procurasse ele, fluiriam rios de água viva dentro deles. Isso quer dizer que a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você não passa só a ter atos de bondade, a fazer coisas boas, mas você vai ter atos que vão gerar vida na vida de outras pessoas. Até uma pessoa má, uma pessoa ruim, em determinado momento ela pode ter uma atitude boa. Só que quando você verdadeiramente tem um encontro com Jesus, as suas atitudes elas passam a gerar vida através de outra pessoa. Ou seja, é praticamente um exército mesmo. A gente sempre usa essa analogia de exército, mas é exatamente isso. Quando você aceita Cristo, quando você entra para o meio cristão, quando você, reconhece os seus erros, você fala: não, agora eu sou de Cristo, você começa a fazer parte desse exército. Então você já começa a ser uma ferramenta, você já começa a ser uma pessoa que Jesus vai usar para abençoar a vida de outras pessoas. Então quando a gente fala de atitudes que geram vida, não é só bondade, mas em determinado momento você vê que alguém está precisando de um abraço e você vai abraçar, ou você permitir que o Espírito Santo use você para falar na vida de outras pessoas, que talvez utilize o seu braço, talvez uma pessoa precisa de uma ajuda e ela não consegue contar com ninguém, e ela pede ajuda ali a Deus, e talvez Deus vai poder te usar para isso. Isso é você gerar vida, que a sua vida gera vida através de outras pessoas. Isso é verdadeiramente fluir rios de água viva dentro de você. Então, a gente precisa entender que aqui na Terra a gente tem nossas divisões, a igreja A, a igreja B, a igreja Z, porém existe uma igreja universal e a gente não pode tirar os olhos dessa igreja universal de Cristo, que é o corpo de Cristo, ou seja, são todo mundo que é filho de Deus, todo mundo que aceitou essa missão individual, todo mundo que se arrependeu dos seus pecados e quer andar com Cristo. Essa é a igreja individual de Deus. Então, se você está aceitando Jesus, se você está num processo de conhecer Jesus, você está aprendendo, você está ouvindo dessa série, saiba que existe sim uma igreja universal, que a igreja A ela pode sim conversar com a igreja B, e as nossas diferenças não podem nos separar, mas você precisa entender que o seu relacionamento precisa ser individual com Deus, precisa ser em espírito, precisa ser em verdade. Outra coisa que nós aprendemos também no capítulo 4 fala do centurião. O centurião, ele ouviu falar ali que Jesus estava chegando e que estava chegando na cidade, que Jesus curava, e ele tinha um filho enfermo. Então ele chegou ali para Jesus e falou: olha, Jesus, vamos para minha casa porque meu filho está enfermo. E Jesus ali, sem ter
uma conversa anterior com ele, sem ter uma intimidade, falou assim, olha, pode ir embora porque seu filho já está curado. E o texto diz que naquele momento ele creu no que Jesus falou. E isso é muito importante. Quando você está andando com Jesus, você precisa crer naquilo que ele está fazendo na sua vida. Isso não quer dizer que vai ser fácil, né? Não quer dizer que naquele momento que o Senhor falou para ele, olha, vá que o seu filho está sendo curado, que toda a dor foi embora. Só que durante o caminho, né, os servos dele chegaram perante ele e falaram assim, olha, seu filho melhorou. E ele perguntou assim, olha, quando foi que meu filho melhorou? Aí ele falou assim, olha, foi mais ou menos ali perto da 1h da tarde de ontem. Ele falou, olha, foi exatamente a hora que eu estava falando com Jesus. Então ele ainda tinha essa caminhada de chegar até em casa para averiguar o que tinha acontecido, mas o seu coração, ele já estava com fé, ele já tinha acreditado que o Senhor estava fazendo alguma coisa, que já tinha feito alguma coisa. Então é necessário que se você quer conhecer esse Jesus, você quer andar com ele, você precisa saber que nem tudo vai ser exatamente instantâneo. Entre o fato de Jesus já ter curado ele e ele ter tido a certeza material que o filho estava tendo curado, ele precisou ter uma viagem. Então nesse caminho, muitas vezes que a gente vai se encontrar, quando Deus ele fizer algo para você, ou ele falar que vai fazer algo através de um profeta, através de imposição de mãos, através do seu próprio coração, que o Espírito Santo falar que ele vai fazer algo na sua vida, há um tempo de espera, mas é necessário que você creia, é necessário que você creia nesse Jesus que você se predispôs a acreditar, nesse Jesus que você entregou o coração para ele. Então, é essa mensagem que a gente tem no capítulo 4, que é você entender que você precisa adorar a Deus verdadeiramente do seu coração, você tem que ter uma adoração pessoal, você não precisa de intermediário. Intermediário sim é bom, um pastor pregando um vídeo como o nosso aqui que está te ensinando, está sim te instruindo, mas o tempo todo a gente vai te instruir a buscar o seu próprio relacionamento com Deus, a buscar ouvir as coisas da sua vida da boca do Senhor. É claro que talvez você está se perguntando, mas como que o Senhor vai falar comigo? Vocês falam que Deus fala com você, mas Deus não aparece para mim, Deus não fala comigo. Uma coisa que eu já posso te adiantar é que Deus ele fala com cada pessoa de forma diferente. Tem pessoas que ele fala através de visões, tem pessoas que ele fala através de sonho, tem pessoas que ele fala de voz audível, e quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver que cada pessoa tem uma particularidade de ouvir a Deus. Outras pessoas, grandes reis, o Senhor vai falar através de profetas. Talvez ele pode sim falar de profetas, mas ele também pode falar no seu coração. Talvez aquele sentimento forte dentro de você de fazer algo, ou de que algo vai acontecer e você não consegue tirar dentro de você, é o Espírito Santo falando com você, é Deus falando ao seu coração. Então se você tem essa dúvida de como Deus fala com você, saiba que ele tem uma forma pessoal de falar com você. Eu lembro de uma vez que Deus falou comigo de uma maneira muito inusitada, e eu estava num dia muito frustrante da minha vida, eu tinha praticamente tudo dado errado, eu falei, bom, eu vou ali no McDonald's, vou comer um lanche, sentei ali no McDonald's e comecei a pensar sobre a vida, e eu lembro que enquanto eu comia, eu estava sentado assim e tinha uma madeirinha assim, porque era um lugar alto, então eu tava no poste, né? E aí no poste assim pousou um passarinho, e eu percebi que aquele passarinho ele tava sem uma patinha, a patinha dele tava quebrada e ele tava se equilibrando com uma patinha só. Eu posso falar para vocês que naquele momento que eu vi aquele pássaro, o Senhor passou praticamente 1 hora falando no meu coração, falando o quanto ele me ama, falando o quanto ele nos ama, o quanto sim eu vou enfrentar dificuldades, mas ele ainda vai estar comigo, tudo através daquele passarinho. Mas por que eu entendi que Deus estava falando comigo naquele momento? Porque eu estava sensível à voz de Deus. É isso que você precisa entender. Quanto mais você investir nesse seu relacionamento com Deus, mais sensível você vai estar à voz de Deus. Então é como um amigo, né? Se você acabou de conhecer uma pessoa e você ouve ela falando de longe, você não vai conseguir entender que é aquela pessoa que você conheceu. Por quê? Porque você não conhece. Só que a partir do momento que você passa a ter uma vivência com aquela pessoa, se ela gritar lá embaixo do outro lado, você vai falar, olha, é a voz daquela pessoa, porque você conhece. Então você precisa conhecer a Cristo, conhecer a Jesus, para ter um relacionamento com o Pai e saber quando ele está falando com você. Então se você tem essa dúvida de como Deus fala com você, pode ter certeza que durante o caminho, durante os dias você buscando, você orando, você estando diante de Deus, você vai descobrir a forma que ele fala com você, e pode ser muito diferente. Ele pode falar através da natureza, através da criação, através de outras pessoas, através de situações. Eu não sei a forma que Deus vai usar, mas eu tenho certeza que é uma forma individual e é uma forma só sua. Então esteja atento à voz de Deus, esteja atento, porque ele vai estar falando, ele vai usar tudo, porque tudo serve ele, então ele vai usar tudo para falar com você. Então preste atenção, essa mensagem que eu tenho para vocês aí nesse capítulo. Vamos aprender a ter um relacionamento sincero com Deus e a buscar Deus acima de todas as coisas.